A Fonte da Juventude é o filme da Apple para o mês de maio. E quando eu digo é o filme da Apple, eu não estou dizendo que necessariamente é o melhor filme da Apple, mas é aquele mais popular, com mais divulgação, com maior investimento, com um elenco mais conhecido. Então a gente vai ter aqui nomes como John Krasinski, como Natalie Portman, como Stanley Tucci, como Eiza Gonzalez, como Domhnall Gleeson. Então vários nomes conhecidos de Hollywood, além do nome do Guy Ritchie na direção. Guy Ritchie, que é um diretor que ele desinvestou a fazer filme atrás de filme, né? Um diretor que tem feito muito filme para streaming, principalmente. Então parece que todo ano tem uns 2 filmes novos do Guy Ritchie na Amazon. Fica até difícil acompanhar qual é o filme novo do Guy Ritchie. Um diretor que os seus melhores filmes, obviamente, ficaram lá para trás. Eu gosto muito de Snatch, eu gosto muito de Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Mas depois disso foi um diretor que começou a se viciar no seu próprio estilo, pegou projetos não muito bons também, e recentemente ele tem feito mais esses filmes com cara de streaming. Alguns até passam no cinema por um tempo bem pequeno, mas a maioria deles vão direto mesmo para os streamings. E não são apenas filmes de ação como ele fazia anteriormente, né? Ele fez até filme do Aladdin para Disney, ele recentemente fez filme de guerra para a Amazon, e por aí vai, e aqui ele vai num filme que até é um pouco um filme de ação, mas ele é muito mais um filme de aventura. Um filme que bebe, obviamente, na fonte, com perdão do trocadilho com o nome do filme, na fonte de Indiana Jones e todas as influências posteriores a Indiana Jones, né? Até jogos como Uncharted e por aí vai. Então é esse filme de arqueologia, entre aspas, mas de aventura, de descobrir esses elementos místicos, esses elementos que estão relatados em lendas na história, e aqui no caso A Fonte da Juventude, com todas as batidas desse tipo de filme, né? Com todos os clichês que esse tipo de filme já desenvolveu ao longo das décadas, com uma ou outra pequena atualização aqui, né? Principalmente na relação dos dois personagens principais, né? O John Krasinski, ele não é exatamente a representação daquele aventureiro que a gente conhece, por mais que o filme até fale muito sobre ele gostar da aventura e tal, ele não tem meio que aquelas mesmas características mais estilizadas desse tipo de personagem, né? Aqui tem um lance até um pouco de ser um pouco mais pé no chão em alguns lugares, não tanto na sua resolução, não tanto em muitos elementos, mas os personagens, os conflitos dos personagens acabam sendo um pouco mais pé no chão. O que eu não sei até que ponto eu gosto tanto, mas pelo menos em certo momento o filme assume mais esse lado da fantasia, que é muito típico desse tipo de filme. E é um filme que me deixa em conflito, ao mesmo tempo que ele é um filme divertidinho, assim, né? Um filme que ele vai, como eu disse, nas batidas do gênero. A gente que gosta desse tipo de filme, quem gosta desse tipo de filme vai assistir, vai reconhecer os elementos, não vai ter nada de muito novo, não vai ter nada de muito diferente. Então a gente reconhece quem vai ser o vilão do filme, por exemplo. A gente reconhece conflitos que podem vir a surgir, principalmente conflitos morais, como o filme pode se resolver ou não. Então a gente consegue identificar esses elementos muito típicos. E acho que o Guy Ritchie ele entendeu muito essa lógica do streaming mesmo, né? Essa lógica de fazer filmes de gênero para o streaming, que geralmente são filmes um pouco mais genéricos, mas ainda assim os filmes dele pelo menos são filmes bem resolvidos, que não são baratos, mas não são tão caros assim, e funcionam muito nessa lógica de ser uma adição para streaming naquele mês específico. Pensando que a maioria dos streamings, a cada 100 filmes tem um que é bom, esse tipo de filme, essa lógica que o Guy Ritchie desenvolve aqui, né, que ele não desenvolve, mas que ele consegue se utilizar tão bem, até que funciona dentro dessa lógica de streaming. É um filme bem passável, daqueles filmes que a gente assiste no final de semana, a gente fala, ah, legal, uma semana depois a gente provavelmente não vai lembrar mais muita coisa dele, mas a lógica do streaming, que está entrando filmes e filmes e filmes atrás de filmes em todos os streamings ao mesmo tempo, é justamente essa, né? De você assistir a um filme, você se divertir ali por 1h30, 2 horas e você esquecer desse filme o mais rápido possível. Então, dentro dessa lógica de streaming, o Guy Ritchie parece que ele entendeu como fazer filme, ele tem até algumas negociações boas, né? Agora com a Apple, antes com a Amazon, e por aí vai. Mas ao mesmo tempo é um filme que me deixa um pouco em conflito, né? Fica aquele gostinho de, tá, quero mais, quero ver um pouco mais de personalidade dentro desse filme, um pouco mais da personalidade do próprio Guy Ritchie, né? Porque em alguns momentos, em algumas cenas de ação, a gente até reconhece um pouco do estilo do diretor,
mas de forma geral é um filme muito com cara mesmo de streaming, com aquela cara de algoritmo, né, que parece que cada plano não é tão pensado assim, ou cada plano ele só serve a um propósito mesmo de continuar essa história, de deixar essa história rolando, não tem nada muito pensado. E o Guy Ritchie é um diretor muito autoral, principalmente no cinema de ação, principalmente nas narrativas que ele constrói, né? Ele geralmente constrói aquelas narrativas com idas e vindas, muitos personagens, flashbacks e coisa do tipo. As cenas de ação são muito icônicas dele, ele trabalha muito com câmera lenta, ele trabalha muito com alguns artifícios de comédia, coisa do tipo, e nada disso basicamente está presente nesse filme, né? Porque esse filme, como eu disse, é esse filme com muito mais cara de streaming. Até outros filmes que ele fez anteriormente para a Amazon, por exemplo, tem um pouco mais a cara dele do que esse daqui. Então é por isso que eu fico um pouco nesse conflito de que o filme não é ruim, o filme ele é divertido, mas ele não dá um passo a mais, ele não vai além disso, ele não vai além desse filme de streaming. Não tem muita vontade tão grande de se fazer um cinema que todo mundo parece um pouco no piloto automático, né? Não tem muita química na relação entre os dois irmãos, né, na Natalie Portman e do John Krasinski, né? Parece que eles estão meio que ali interpretando para uma câmera. O próprio personagem do John Krasinski, ele parece que ele não tem exatamente o carisma que esse tipo de personagem pede, que o próprio personagem dele pediria. Então eles acabam se transformando apenas em artifícios para essa história continuar andando. É isso, eu acho que é um filme que ele é bem feitinho, ele é quadradinho, ele vai seguir as batidas clássicas praticamente desse gênero, ele tem um ou outro momento mais legal, um outro momento de ação principalmente mais divertido, ele tem uma trama que vai se desenvolver razoavelmente bem, mas ele não dá um passo a mais, né? Ele não tem nada que torne esse filme muito marcante. Ele é um filme feito para o streaming, é um filme que parece que ninguém aqui tem tanta vontade assim de estar dentro desse filme. Inclusive, acho que a personagem até com mais personalidade aqui é a personagem da Eiza Gonzalez, mas que ela vai e volta no filme e ela quase nunca tá completamente presente, né? Tem momentos que o filme meio que não precisa dela e ela é esquecida, ela retorna como uma espécie de conflito para os protagonistas em certo momento e ela some de novo, mas ela ainda que parece que está mais envolvida realmente em fazer esse filme. Eu não sinto tanto envolvimento, principalmente do John Krasinski e da Natalie Portman, e nem do Domhnall Gleeson, que também tá meio que num piloto automático aqui e tal. Então eu acho que A Fonte da Juventude é esse filme que ele vem com um propósito assim muito claro, um propósito de produção, um propósito de público que ele vai atingir, como ele quer ser, como ele vai trabalhar com uma lógica de gênero, como ele não vai subverter muita coisa, ele vai jogar num lugar seguro. O lugar seguro, quando ele é bem feito, que esse filme ele é bem feito, ele vai muito nesse lugar de que ele pode agradar, ele vai agradar provavelmente muita gente, mas ele nunca vai dar um passo a mais. É esse sentimento que eu digo que é conflitante com esse filme, né? Não é ruim, mas também não é muito marcante. Mas dentro da lógica do streaming, é melhor do que a maioria dos filmes que vão sendo feitos para streaming nos últimos tempos. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e passe no primeiro comentário fixado que eu deixo aqui o meu curso, que são 40 aulas, curso vitalício, assinando você pode assistir essas aulas gravadas para o resto da sua vida, para aprender mais sobre cinema, para debater cinema, para aprender sobre crítica, sobre linguagem, sobre história do cinema, sobre o cinema contemporâneo, reflexões, e por aí vai. E também o meu Cineclube, onde a gente debate 2 filmes por mês, tem uma aula por mês também, e você assinando, você tem direito a todos os conteúdos dos últimos muitos meses. Deixo também o link aqui da Filmes e Filmes, que é o site que eu escrevo. Espero que vocês gostem do filme, espero que vocês gostem até mais do que eu gostei. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, vamos trocar uma ideia, que é o mais legal sempre. Por hoje é isso e corta.